Olá, queridos alunos. Então, nós vamos às nossas correções agora das atividades de física sobre os processos de eletrização. Mas antes, vamos dar uma revisada do conteúdo sobre essas atividades. Então, aqui, deixa o professor compartilhar a tela com vocês. Então, aqui na nossa tela, o professor pediu para vocês fazer a cópia deste conteúdo nos seus cadernos, fizesse a leitura, daí o professor disponibilizou um vídeo explicativo sobre os processos de eletrização, sobre condutores e isolantes, certo? Que todos aqueles que possuem metais são considerados condutores, e aqueles que possuem borracha ou semelhantes vão ser materiais isolantes. Daí a gente tem a classificação de três processos de eletrização. O primeiro é o processo de eletrização por atrito, que o que diz isto? Eu pegar dois corpos e esfregar um corpo ao outro. Um vai ficar sempre carregado positivamente, o outro carregado negativamente. Mas como a gente vai saber qual material ficou carregado positivo, qual material ficou carregado negativamente? A gente vai utilizar essa tabela que está aparecendo para vocês. Chama-se a tabela triboelétrica, aonde os materiais superiores possuem cargas positivas e conforme eu vou descendo esse material, eu vou tendo cargas negativas. Então, um exemplo que o professor pode dar: se eu pegar o cabelo humano e esfregar com o isopor, o cabelo humano está na nossa terceira coluna ali, na terceira linha da nossa primeira coluna, e o nosso isopor está lá por penúltimo. Então, quem estiver sempre acima na tabela triboelétrica vai sempre ganhar carga positiva. Os que estiverem abaixo sempre vão ficar negativos. Então, nesse caso, o cabelo humano ficaria com cargas de prótons e o isopor ganhariam cargas de elétrons. A eletrização por contato, como o nosso próprio nome diz, eu vou ter que encostar, vou ter que juntar dois materiais para que eles peguem e repartam suas cargas entre eles. Então, por exemplo, se eu tiver um corpo neutro e um corpo negativo, o meu corpo carregado negativamente, ao encostar no meu corpo neutro, ele irá transferir seus elétrons para o corpo que estava neutro, até que ambos tenham a mesma quantidade de elétrons. A mesma coisa acontece com os prótons. Se eu pegar um corpo neutro e um corpo carregado positivamente, ao eu encostar, eles irão se igualar. Mas o professor vai deixar uma dica que é pegadinha de vestibular para vocês. Se vir escrito assim para vocês lá na prova, os prótons do corpo indutor pularam para o corpo induzido. Vocês vão errar. É errado dizer que os prótons passaram do corpo indutor para o corpo induzido. Quem passa de um corpo para o outro são sempre os elétrons, porque os prótons ficam lá no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera, como a gente viu nas nossas aulas anteriores. Então, quem passa de um corpo para o outro são os elétrons. Mas, professor, ele estava carregado positivamente. Como é que pulou elétrons?
os elétrons do meu corpo neutro, que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, não quer dizer que ele não tenha carga, ele tem carga sim, só que cargas iguais, ou seja, se eu tenho 4 prótons, eu tenho 4 elétrons, por isso ele é neutro. Então, esses 4 elétrons do meu corpo neutro, 2 foram para o meu corpo carregado de prótons. Por isso, ambos ficaram positivamente. Mas não que do corpo indutor, que é quem estava carregado e encostou, pulou prótons. Não, isso é mito. Quem pula de um corpo para o outro, ele não pula. Ele faz essa transferência de energia, essa transferência de elétrons. Então é sempre o elétrons que vai de um corpo para o outro. Prótons, never, nunca. Então, outra coisa que o professor vai dizer para vocês é que quando eu encosto, eu pego essa minha carga e divido pela quantidade de esferas que eu vou encostar. Se eu tiver 2 esferas, eu vou dividir, somo as 2 cargas e divido por 2. Se eu tiver 3 esferas e as 3 entrar em contato, eu somo as cargas das 3 esferas e vou dividir por 3. Professor, eu tenho 5 esferas e eu encostei as 5, uma do ladinho da outra, estão encostadas. Então você vai somar as cargas das 5 esferas e você vai dividir por 5. Conforme a quantidade de esferas que você tem, se elas estiverem em contato, você divide pela quantidade que está em contato. Se, por exemplo, por um acaso da vida de vestibulandos de vocês virem assim, as 5 esferas, 3 estão em contato e as outras 2 estão mais distantes. Qual é a quantidade de carga da esfera A? E vamos supor que a esfera A esteja lá em contato e as outras 2 não estão. Vocês jamais vão somar de todas as cargas e dividir por 5. Não, vocês vão somar só daquelas 3 que estão em contato e vão dividir por 3. Aquelas 2 que estão distantes, que não estão em contato, elas não pertencem ao nosso sistema. Então, a gente não faz essa transferência. E o nosso último, que é o de indução, ou também pode ser chamado de condução por fio terra. A gente tem um indutor e tem um induzido. O indutor vai sempre se aproximar, não vai fazer o contato, ele só se aproxima, ele chega próximo assim, ó, quase dá um selinho, mas ele não dá, ele não encosta, não encosta um no outro. O meu corpo induzido, eu vou ligar a terra através de um fio, que é chamado de fio terra. Por que ele é ligado? Para a gente fazer a transferência de elétrons do nosso corpo induzido. Se eu aproximar, como está aqui no nosso caso A, uma esfera positiva e meu corpo induzido está neutro, o meu corpo induzido vai retirar elétrons da Terra e absorver para ele, para que ele fiquem com a mesma quantidade da minha carga indutora, só que com sinais opostos. Então, se a minha indutora é positiva, tem 10 prótons, ele vai puxar 10 elétrons, para que ele fiquem sempre com a mesma carga, mas sinais opostos. No caso da nossa letra C, eu tenho. Ah, professor, eu posso aproximar
Ali o professor só botou exemplos de positivo. Eu posso vir com uma carga negativa para a minha carga indutora ser negativa? Pode vir negativa. Só que não cai nas pegadinhas. E o meu corpo está carregado negativamente com 2 nanocoulombs de elétrons em excesso, minha carga indutora, aproximei de um corpo neutro, que é o meu corpo induzido. E meu corpo induzido vai puxar prótons? Never, não. O que vai acontecer? Se a minha carga indutora, que é quem vai se aproximar, for negativa, eu não vou puxar prótons. Os elétrons da minha carga induzida vão para a Terra. Eles vão sair do corpo através do fio terra e vão sair desse corpo. Tranquilo? Agora sim, nós vamos para nossas correção. Então, o professor deu uma leve explicada. Então, a número 1 diz assim, ó, pessoas que têm cabelos secos observam que em dias secos, quanto mais tentam assentar seus cabelos, penteando-os, mais eles ficam eriçados em pé. Isso pode ser explicado do seguinte modo. Letra A. Os cabelos ficam eletrizados por atrito? Vamos ver. Letra B. Os cabelos ficam eletrizados por indução eletrostática? Atrito, um esfrega no outro, que é o que aconteceu. Eu penteando, estou passando plástico no meu cabelo. Então eu estou atritando. Então a letra A é a nossa alternativa correta. Nós vamos ver por que as outras estão erradas. Indução eletrostática não é. Por que não? Tem que ter um fio terra ligado. Esse é o símbolo do fio terra, tá? Essa torrezinha de ponta cabeça, 3 cisquinhos. Um maior, um menor e o outro menorzinho ainda. Então tem que ter um fio terra. Os cabelos ficam eletrizados por contato. Para ser por contato, eu tenho que encostar e deixar. Mas como eu penteio, eu fico esfregando e retiro. Então não é por contato, eu estou atritando. Os cabelos adquirem magnetismo, não tem nada a ver. Magnetismo é através dos nossos ímãs, então também não. Então a correta é a letra A. É a letra A. Número 2. Um isolante elétrico não pode ser eletrizado. Letra B. Não possui elétrons. A B já vão descartar. Todo o corpo possui elétrons e prótons. Não possui prótons. Também está errado. Tem que estar necessariamente no estado sólido. Não. Never. Existem materiais líquidos que eles são isolantes. Por exemplo, o shampoo, os condicionadores que as meninas utilizam para o cabelo ficar macio. Alguns vêm assim com capa protetora para não ficar com os cabelos feito um butiazinho, um chachinho. Então o que acontece? Existem isolantes dentro daquilo lá, umas camadas protetoras. É tipo, protege o fio mesmo desse atrito do escova, do atrito com o vento. Por isso, eles são considerados isolantes. Vem escrito em algum shampoo isolante. Ele também protege do calor, tá, meninas? Por isso, ele é isolante. E a letra E não pode ser metálico. Então, nós temos duas aqui, a letra A e a letra E. Porém, a correta é a letra E, porque todo material metálico ele é um bom condutor de eletricidade. E ele não pode ser eletrizado. Aqui está a nossa
errada. O não. Ele pode ser eletrizado sim, só que com menor quantidade de cargas elétricas. Então, para ser um isolante elétrico, ele tem que ser, não pode ser metálico. Mas, professor, eu vi os homenzinhos lá da Celeste que sobem nos postes, eles pegaram um alicate, cortaram o fio e não levaram choque. E alicate é de metal. Como não pode ser metálico? Alicate é de metal, querido. Porém, aonde ele pegou, ela é feita de um material de poliéster com borracha. Ou seja, ele não é metálico, então ele é isolante. Tranquilo? Número 3. Então, a 2. Opa. A 2 é a letra E. Número 3. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o. Toda a carga elétrica ela vai ser medida em Coulomb, em Newton, em amperes, em watts ou em joule. Vamos ver. Newton, vocês aprenderam na primeira série que Newton é força, força é Newton. Amperes. Os amperes é corrente elétrica. Então também não é. Watts é potência. É a potência. Watts. E joule é calor. Caloria. Então a resposta correta é a letra A. Número 4. Essa o professor deu uma separadinha. Nós dispondo de 4 esferas. Então vamos lá. Uma, duas, três, 4 esferas. Deixa eu diminuir a caneta aqui. Pegar a vermelha. As 3 primeiras estão descarregadas, estão neutras. E a quarta possui uma carga de 4 coulombs. Beleza. Fazemos a seguinte experiência. A quarta esfera, essa daqui, é tocada na primeira. Então, eu vou pegar a primeira e encostar na quarta. O que vai acontecer? Vou somar. Neutra, neutra, neutra. Deixa eu só concluir aqui. Então, eu toquei a primeira com a quarta. 0, 4. Se eu somar 0 mais 4, vai dar 4. Vou dividir por 2, porque eu tenho duas esferas, a primeira e a última. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, aqui eu fiquei com 2. Aqui eu fiquei com 0, porque não encostou em ninguém. Fiquei com 0, porque também não encostou em ninguém. E essa última ficou com 2. Beleza. Agora eu vou fazer a nossa próxima troca. Fazemos a seguinte experiência. A quarta tocada na primeira já foi. Na segunda e por último na terceira. Então, vou pegar a quarta e vou tocar na segunda. Então, eu tenho a segunda 0 e a quarta que está com 2. 0 mais 2, 2. Como é duas esferas, divido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu vou ficar com... Eita lasqueira. Agora eu fiquei com 2. Aqui eu tenho 1. Aqui eu não tenho nada, que ela não encostou em ninguém. E aqui eu tenho 1. Agora vou pegar e fazer a nossa terceira tal. Tocá-la terceira vez.
Então eu tenho agora aqui, só um pouquinho, prontinho, 0, encostou com 1. 0 mais 1 dá 1. Como são duas esferas, divido por 2. Então ficou 2, ficou com 1, e essa terceira ficou com metade, meia, e a última também agora ficou com meia. As cargas residuais da primeira e da quarta valem. Então vamos lá, vamos ver quantos vale. A primeira está com 2, então pode ser a letra A ou a letra B. E a nossa terceira carga está com 1/2. 1/2. Então a resposta correta é a letra A. 4, letra A. Número 5 e número 6. Número 5. O vidro ocupa a primeira linha da série triboelétrica. Só vou dar uma ênfase aqui no nosso texto, que aqui na nossa série triboelétrica o vidro não está ocupando a primeira linha. No exercício, ele diz como se ele estivesse tocando, como se o vidro estivesse no lugar da pele de coelho. Então, esquece essa pele de coelho. A gente tem que analisar o que o exercício está dizendo. O vidro ocupa a primeira linha. Então, tá lá em cima. Primeiro lugar é o vidro. Existe alguma substância que, ao ser atritada com o vidro, poderia deixá-lo eletrizado negativamente? Então, eu vou ser curto e grosso com vocês. Não. Por que não, professor? Tem a pele de coelho, mas no nosso exercício ele está dizendo que ele está ocupando a primeira linha. Então não tem ninguém acima dele. E lembram que na série triboelétrica, os de cima sempre são positivos e os de baixo sempre negativos? Então, não. Ocupando a primeira linha da série triboelétrica, o vidro, ao ser tratado com qualquer outra substância, perderá elétrons. Então, o vidro perderá elétrons para outros materiais. Nesse exercício, se fosse aqui na nossa série triboelétrica, ele ficaria negativo ao ser tratado com a pele de coelho. Mas no nosso exercício ele disse que ele estava em primeiro lugar. Então não tem ninguém acima dele. Então por isso não. Número 6. Poderá uma esfera eletrizada atrair uma esfera de alumínio bem leve que esteja neutra? Então vamos lá. Tem aqui a minha esfera eletrizada. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E aqui eu tenho a minha esfera neutra. Tem cargas positivas e negativas iguais. Então, vamos supor que eu tenho, ela está carregada de prótons. Ao aproximar essas duas esferas, ela vai atrair. Sim, ela vai atrair. Por quê? Quando eu aproximo uma carga carregada
minha carga neutra, ela se organiza da seguinte forma: a carga oposta sempre tenta se aproximar o mais próximo possível. E os nossos prótons, não é que eles saem aqui da esquerda e vão lá para a direita correndo. Não, isso não acontece. O que acontece é que eles vão mudando. Como um está próximo ao outro, eles vão se organizando da menor forma possível para que os elétrons cheguem mais próximos da outra esfera que é positiva. E se fosse negativa, professor? Se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, também iria acontecer a atração. Porque os meus prótons iam vir para a extremidade, iriam vir, não, porque eles não mudam de lugar. Eles só se organizam dentro da própria esfera. E os nossos elétrons iriam para a outra extremidade, que são os dipolos que a gente chama. Lá em química a gente vê isso daí. Tranquilo? Já vou escrever para vocês o porquê. Eu vou botar uma caixinha de texto que é melhor do que a minha letra feia. Sim, acontece. Na indução, cargas elétricas opostas, a indutora, são induzidas ao hemisfério mais próximo a ela. E a nossa número 7. Deixa eu pegar aqui de novo uma caixinha. Poderá uma esfera eletrizada repelir uma esfera de alumínio bem leve? Não. Como a gente viu, se ela for a carga eletrizada for positiva ou negativa, ela sempre vai atrair, ela nunca vai repelir. A não ser que a outra esfera também tivesse carregada. Se ela estiver carregada de cargas do mesmo sinal, prótons e prótons, daí sim elas iriam se repelir. Ou elétrons iriam se repelir. Se eu tivesse prótons e elétrons, iria haver atração. Repulsão com carga carregada e neutra não ocorre, certo? Porque ela é só. Deixa eu escrever aqui para vocês. Não, vírgula. A esfera. Ô, droga. Não. A esfera eletrizada somente repele a outra esfera eletrizada com carga de mesmo sinal. Então, como não tem, isso não ocorre. Tranquilo, crianças? Então, é isso por hoje. Até a nossa próxima aula, que é semana que vem. E o professor passa mais atividades para vocês.